Atualmente você exerce algum serviço público municipal? Sim, sou professora, sou coordenadora pedagógica na Rede Municipal de Ensino de Imbituba há 31 anos já. Efetiva? Efetiva, concursada. Você hoje está sendo ouvida na qualidade de testemunha pela Comissão Parlamentar de Inquérito, número 01/2023, e presta compromisso de dizer a verdade sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, tudo bem? Tudo bem. Quando você teve conhecimento dos fatos e o que você tem a dizer? Dos fatos da denúncia? Isso. Tá. Eu soube no dia que o vereador fez o vídeo, né? Nós tínhamos um grupo chamado Autoras, que eram eu e a Bruna, né? E a dentista, né? E foi a dentista que viu os vídeos e colocou no grupo e a gente questionou do que se tratava, né? Foi nesse momento que a gente soube das denúncias. Mas, inclusive, eu queria, não sei se tu me permite, Sim, de falar quando eu comecei o projeto, né? Sim, pode falar. Que eu acho que é importante. Então, em outubro do ano passado, mais ou menos, tá, gente, porque eu não tenho assim as datas muito precisas, mas entre outubro e novembro do ano passado, eu fui chamada pela Graziela, que é nossa vizinha de rua desde pequena, eu conheço a Graziela desde pequena, né? E ela precisava de uma pedagoga para escrever o livro do professor de um projeto que já estava em andamento. A Bruna já estava escrevendo o projeto. E aí ela me chamou para escrever o livro do professor, a princípio, porque eu tinha bastante experiência na rede pública, né, e era professora há muito tempo, e pelo que ela conversou com a gente, assim, a finalidade do projeto era para as escolas de rede pública, né, do Crescer Sorrindo. Então, eu fui chamada para escrever o Crescer Sorrindo, o livro do professor. A Bruna me enviou o material dela, que ela já estava escrevendo, o livro do aluno, da família, e eu comecei a montar as metodologias para esse projeto, porque, assim, o professor precisa pegar o conteúdo da odontologia e transformar isso numa aula, né? E aí é diferente. Então, assim, um pedagogo é que precisa fazer isso. Então, por isso que eu fui convocada para esse projeto. Ok, então, vou passar a palavra para o vereador Kleber. Sim. Bom dia. Bom dia. Seu nome mesmo é? Fabiane. Bom dia, então, Fabiane. Fabiane, conhece o Roberto Carlos Alves? Então, quando eu fui chamada na primeira vez ali no galpão da editora, que a gente foi chamada, eu, a Bruna, a dentista, né, a Emily, a diagramadora, e a Graziela para fazer uma reunião, foi a primeira reunião. Quando a gente terminou a reunião, ele estava esperando a Graziela no carro, dei boa noite e foi isso, assim, o meu contato com ele, né. Aí no dia 21 de setembro, que foi a formação aqui na Laguna, presencial, com os dentistas, foi naquele dia que eu realmente tive a primeira conversa, assim, com ele. Depois da formação, ele convidou a gente para jantar, a Bruna, eu, meu esposo estava presente no dia, né? E foi naquele dia a minha primeira conversa com ele. Foi naquele dia que eu descobri que ele era ex-vereador de Laguna, que eu não fazia ideia. Foi naquele dia que eu conversei com ele, sabendo que ele era de Laguna, eu achei que ele era de outro lugar. Foi a primeira conversa que eu tive com ele, foi naquele dia 21 de setembro. Foi setembro de 2023? Agora, logo depois da formação de Laguna. 21 de setembro foi a formação de Laguna. A formação do... Presencial, com os dentistas. Fui eu que dei a formação, né? Para todos os dentistas do município? Eu não sei se todos, né? Tinham em torno de 20 e poucas pessoas, eram dentistas e assistentes ou auxiliares de saúde bucal dos postos de saúde. Não sei se estavam todos, mas tinham em torno de 20, 25 pessoas por aí. E aí eu fui chamada para fazer, porque essa formação presencial não estava em contrato. O meu contrato era uma formação online, né? Que foi gravada, tudo, eu e a Bruna. E essa formação presencial foi convidado pela Graziela a fazer, que ela achou importante, e a gente veio fazer. Por quê? Como eram dentistas, eu deveria explicar para eles, na minha formação, como que uma criança aprende, né? Como ela aprende, qual metodologia, cada fase da infância é diferente, a metodologia aplicada para a aprendizagem, né? Então, como o projeto abrangia crianças da educação infantil,
de 0 até 5 anos. E do fundamental, a minha parte nessa formação foi mostrar para os dentistas como eles deveriam abordar o projeto junto com as crianças para que surtisse o efeito de aprendizagem, né? Esse foi o intuito. É amigo ou parente do Roberto Carlos Alves? Não. Nunca, na verdade, naquele dia foi a primeira conversa, assim. Essas perguntas a gente perguntou para todos. Não tem problema. Eu estou aqui para colaborar, não tem problema. Conhece a Graziela Fernandes Laurino? Sim, a Graziela eu conheço desde pequenininha, né? Eu tenho 52 anos, ela é mais nova que eu. Eu conheço desde pequena, conheço a família ainda mora na rua da minha mãe, né? São 4 casas para frente, então assim, conheço desde pequena. Nunca tive muito contato, isso é verdade, porque como eu sou mais velha, né, a minha irmã mais nova é que tinha mais contato com ela, assim, né, mas eu nunca tive muito contato. Não é parente, né, da Graziela? Não é parente. E pelo direito, né, que a senhora foi uma das autoras, né? Sim. Recebeu? Então, eu tenho um contrato de cessão de direitos que, aliás, assim, demorou bastante para ser feito esse contrato. Eu estava trabalhando desde outubro, meados de novembro, nesse projeto. Passei janeiro, eu trabalhava no período da noite no projeto, porque durante o dia eu trabalho na escola, né? Passei janeiro, que foi as minhas férias inteiras trabalhando no projeto, e o contrato só foi sair efetivamente mesmo no mês de junho. Então, assim, uma hora era o contador que não estava certo, uma hora era o advogado que não tinha deixado fazer, e o contrato foi indo, demorou um pouquinho para sair, e quando saiu, eu já tinha entregue o projeto, já tinha entregue, quando saiu o contrato foi dia 5 de junho, que eu assinei o contrato de cessão de direitos, e aí, pelo contrato, eu tenho direito a 3% das vendas da Plano A. 3% das vendas da Plano A. Da Plano A. Da Plano A. Tá. E quais contratos tu recebeu a tua comissão? Já recebesse de algum? Então, eu trouxe aqui o meu contrato para entregar para vocês e trouxe também a primeira nota fiscal que eu emiti para Plano A. Foi agora, porque eu sou professora pública e sou também aposentada já, né? Mas como a lei só mudou em 2019, eu tenho o direito de permanecer porque eu sou concursada, né? Então, para não interferir nos meus pagamentos, eu abri uma empresa só para isso, para prestar esse serviço, né? Abri uma empresa. Então, meu contador ainda estava em trâmite e agora que ficou tudo prontinho, eu emiti a primeira nota. O meu primeiro pagamento foi de R$15 mil, referentes à venda de Passo de Torres e Canelinhas. Eu tenho as 2 notas fiscais que ela mandou para a gente para comprovar a venda, e nessa venda é uma nota da Plano A para Bela Lousa ou da Bela Lousa para Plano A, não me recordo agora. Mas ela mandou só para validar o valor, porque era em cima daquele valor que nós receberíamos o 3%. Tá? E eu tenho as notas aqui. O valor que tu recebeu na tua conta, o Pix, veio direto da Plano A? Não, em nome da Graziela, o Pix. Ela mesma que fez, O nome dela. Isso, o Pix veio em nome de Graziela Laureano. Foram um de 5 e pouco, outro... Não, o total deu 15, nas 2. Conhece a Cláudia Correia Romano? Minha irmã mais nova, minha caçula. Que é amiga da Graziela de infância, né? Ela é que conhece bem a Graziela. O Fernando, tu também conhece, Silveira? Fernando, não, nunca ouvi falar. Vou passar para a vereadora Deise. Pois não. Bom dia novamente. Bom dia. A senhora podia explicar, claro que vai juntar aos autos da presidente CPI o contrato de representação. Sim. Mas a senhora falou há pouco que é relacionado a sua tramitação com a empresa Plano A, com a editora Plano A. Meu contrato? Isso. Meu contrato é com a Plano A. A Plano A, quando ela faz a venda, ou como é que funciona, se a senhora pode dizer isso, a venda final, ou quando ela recebe, através de representação, o pedido do material? A senhora sabe como é que seria a sua questão de direitos? A senhora receberia diretamente, né? Então, se a Plano A
fizesse a venda ou se os representantes comerciais também tirassem a nota fiscal. Era essa a pergunta inicial. Na verdade, eu não sabia desse trâmite, porque depois que eu assinei o contrato de cessão de direitos, para mim encerrou ali. Porque, assim, é cessão de direitos. Se a editora quisesse vender por R$1 ou por R$1 milhão, eu não ia poder interferir nisso, o valor era dela. E também, se ela quisesse engavetar o projeto e não vender mais, era um risco, né? Eu tinha expectativas de venda, mas eu não tinha segurança nenhuma, nem eu nem a Bruna, né? Então, assim, eu só soube que era em cima do valor que sai da Plano A quando a gente recebeu o primeiro pagamento. E para mim foi, assim, bastante surpresa o valor que foi divulgado depois, assim, né? Então, não era em cima desse valor que a gente recebia em cima de outro valor. A senhora, então, não participou na confecção dos valores finais do projeto? Nunca, só o pedagógico mesmo. Inclusive, depois de tudo que aconteceu, eu me afastei completamente, né, porque eu fiquei muito chocada com tudo, porque eu até quero dar no meu depoimento, assim, eu estava muito feliz com o projeto. O projeto é lindo, né, e até me emociona, assim, porque eu criei uma expectativa muito grande com o projeto. É um projeto pedagógico de pesquisa, foi feito muita pesquisa, com muita qualidade. Em nenhum momento foi feito assim, não faz de qualquer jeito porque o meu interesse é vender. Nenhum momento, tá, gente? Nenhum momento. O projeto foi pensado com qualidade. Tanto que a diagramadora é uma pessoa muito experiente, o ilustrador é top, assim, o Jean é maravilhoso, um profissional maravilhoso. Foi feito tudo com muita qualidade. Eu me dediquei demais, assim, foram muitos meses de pesquisa. E depois veio o meu projeto, assim, o meu livro ser tratado assim como lixo, como qualquer coisa, assim, olha, me doeu bastante, sabe? Eu fiquei muito para baixo, assim, foi bem difícil. Foi bem difícil, principalmente as pessoas, porque eu sou uma coordenadora pedagógica, eu trabalho com 60 funcionários na escola. E eles sabiam que eu estava escrevendo, não era um segredo, eles sabiam que eu estava escrevendo esse projeto. E eu estava muito empolgada, não com vendas, tá? Porque eu não tinha garantia de vendas nenhuma. Eu cedi os direitos eram da editora já, tá? Mas assim, é aquela coisa de realização, sabe? Uma pedagoga, eu tenho 31 anos de prefeitura, mas eu tenho 33 de serviço. Então, assim, é o que eu gosto de falar sobre educação, é o que eu gosto de fazer, de trabalhar com criança. E aquilo era o resultado do meu trabalho. E aquilo foi feito com muita qualidade. E aí, daqui a pouco, aquilo foi jogado, assim, de um jeito que me machucou bastante, sabe? Me machucou muito. Mas eu entendo que ele entrou num processo que fugia o meu controle, né? Mas aquilo me machucou demais. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu não tinha nenhum controle sobre preço, venda, valor, nada. Só o que ela comentava com a gente, que a expectativa de venda era alta, né? Que a gente poderia receber uma quantidade boa em recursos, né, que retornariam para a gente do 3% das vendas, mas eu não sabia em nenhum momento, assim, quanto seria, para quem seria, não sabia. O que a gente sabia é que antes, lá no começo do projeto, ela tinha já apresentado o projeto para várias prefeituras, né, e que as prefeituras tinham gostado, assim, mas eu já trabalhei em Secretaria de Educação, eu sei que isso acontece mesmo, várias editoras vêm mostrar projetos para a gente, e a gente até gosta, mas depois não vai para frente, né? Então, era isso que eu sabia, assim. A senhora sabe precisar, acho que até já comentou aqui, mas para ficar bem claro, o mês que a senhora terminou o seu trabalho, a sua parte ficou pronta em qual mês? Eu entreguei o livro? Isso. Bem certinho, eu não sei, mas foi em torno ali de fevereiro, março, por aí, porque eu me lembro que em janeiro eu trabalhei inteiro, assim, em cima do projeto. Acredito que fevereiro, março, alguma coisa assim. A senhora menciona, por favor, o ano? 2023, desculpa. 2023. Então, fevereiro, março de 2023, a senhora concluiu o trabalho. Não tenho bem certeza.
A senhora se recorda de quando que foi essa licitação que a senhora mencionou em Passo de Torres com a venda? Não, eu não soube. Eu só soube quando ela mandou as notas para a gente, que era em cima daquelas notas que ela ia fazer o pagamento. Mas as notas ela só mandou agora, nesses últimos meses, depois de a senhora estar com o contrato já firmado? Foi depois do contrato. Representação? Foi depois do contrato. Porque no contrato diz que depois as vendas tem 60 dias para ela fazer o pagamento. Então, eu acredito que tenha sido mais ou menos nesse prazo, mas também não tenho certeza. Mas a senhora tem a cópia das notas tá aqui no meu celular. Contrato que foi firmado em outro município? Até eu questionei, eu e a Bruna, a gente questionou, por que a nota era da Bela Lousa para Plano A, ou da Plano A para Bela Lousa, por que não era da Plano A para a gente, né? Eu questionei isso. Ela disse que não, que era nota de representação, que era só para comprovar o valor que foi vendido. Era isso. A senhora chegou a verificar se esse valor é o valor total lá do certame daquele município? De como assim? Da venda total? O valor total da venda? Sim. Ah, sim. Depois que saiu, a gente foi ver os portais da transparência, né? E a gente viu que é diferente. A senhora recorda o valor e consegue dizer? Não. Mas depois vai ser juntado, né? Não consigo. Vereadora. Sim. Deixa eu só concluir, já passo ao senhor, por favor. É para a gente não perder, né, não perdermos o raciocínio. Em Laguna, precisamente, os contratos foram de representação, né, em tese, com 2 empresas que ganharam o certame e não diretamente da empresa Plano A. A senhora teria direito, pelo seu contrato, a receber o valor pelo seu trabalho? Os contratos de Laguna, as notas fiscais de Laguna, a senhora recebeu ou ainda irá receber? Não. Como é que está essa tramitação entre a senhora e a empresa Plano A? Certo. Foi só Passos de Torres e Canelinhas que nós recebemos. Foram as únicas notas. Inclusive, depois das denúncias, eu soube que Laguna foi vendido março, abril, não sei. Não sei quando é que foi vendido, mas a gente não recebeu nada de Laguna. Nada. E a senhora chegou a questionar essa questão da Sim, venda? E nós questionamos agora. A gente questionou agora, minha advogada entrou em contato com o advogado da Plano A e nós questionamos os pagamentos, né? Porque aí eu fiquei sabendo que foi vendido para 14 municípios, né? E aí a gente questionou o advogado. Ele mandou uma planilha, que eu também tenho aqui, posso depois dar, que dia 25 agora vai entrar, aparece 3 mil, referente a uma nota. Não sei dizer de qual município, porque está só o número da nota. E 26 de janeiro vai entrar mais 5 mil e pouco de outra nota, mas também não sei precisar qual município. Mas, antes de passar a palavra ao vereador, a senhora e a sua advogada verificam depois no certame para saber se aquele valor está faltando? Como é que está sendo feita essa prestação de contas? Não ou tem, a empresa sabe, apenas entrega o valor e o percentual É isso, porque assim, quando a gente cede direitos, a gente meio que perde o controle, né? Não tem mais o controle. Então, assim, ela me manda uma nota, me diz, em cima dessa nota que vocês vão receber o 3%. E era assim que acontecia. Pelo menos foi assim que aconteceu nas 2 notas que eu recebi, né? Foi assim que aconteceu. Então, claro que depois a gente viu lá nos portais da transparência, mas não tenho esse controle. Na verdade, quem cede direitos meio que perde o controle, tem que confiar na empresa, né? Eu passo a palavra ao vereador Kleber. Ô, Fabiane. Sim. Aqui em Laguna foi entregue 1.200.000. No caso, tu teria 3% sobre esse 1.200.000. Não. Eu teria no que a editora recebe das representantes. Empresas. Então, tu receberia 3% do 92% do contrato? Eu não sei te precisar, vereador, mas assim, olhando a nota fiscal aqui de Canelinha e Passo de Torres, eu acho que vocês vão entender. Eu tenho as notas aqui, posso passar. Mas, assim, eu não sei em cima, assim, não é em cima do valor de 599. Porque quando houve a denúncia, eu ainda disse assim, não. Eu me lembro que eu disse, o vereador está errado, não é 599. Não é esse valor que está na nossa nota. E aí, depois ela explicou isso. Não, uma coisa é o valor que sai da editora, outra coisa é o valor da representação.
É em cima do valor. Vocês têm contrato com a editora. Foram 3 notas pagas no kit. Para mim? Não, a prefeitura pagou Ah, tá. 3 notas, que no total deu 1.200.000. Eu não tinha acesso a esses valores. Só para mim entender, eu queria saber quanto que a senhora, a empresa, é pessoa física ou é... Eu fiz uma empresa. Fiz uma empresa, Eu abri agora. Para nós saber Uhum. porque eles falaram, né, e a gente vendo os documentos, que as pessoas pedagógicas, a autora, a Bruna, foi o maior custo que teve no projeto. E a gente está vendo agora, né, que, né, a senhora teve um trabalho, e pelo que a gente está vendo, exemplar, né? Garanto para o senhor que foi uma pesquisa muito bem feita, uma escrita muito bem feita, muito pensada, porque assim, eu sou muito responsável, eu nunca tive nenhuma vírgula na minha carreira de profissional até hoje, sabe? Então, assim, me ver envolvida em tudo isso foi, assim, muito difícil, porque realmente o meu trabalho eu fiz bem feito, assim, se o senhor pegar o livro do professor, o senhor vai ver que tem metodologia, tem explicação, o professor que pega aquilo ali, ele entende como ele vai trabalhar a questão odontológica do kit, sabe? Então, essa sempre foi a minha preocupação. E a Bruna, o contrato, a senhora... Eu mesmo. 3%? Mesmo. Não é o 3% dividido para vocês. Não, o contrato dela é exatamente igual ao meu. Tu tens 3 e ela tem 3. É exatamente igual ao meu. E vocês não tentaram rescindir para eles não fazer mais nenhuma venda com... Então, depois que a gente cede os direitos, eu não sei como é que funciona isso juridicamente, eu não entendo, né? A gente se afastou, assim, até houve um lançamento do projeto, né? E a gente não foi, nem eu nem a Bruna, porque a gente não se sentiu à vontade na época de ir, porque foi logo depois das denúncias, né? E a gente preferiu se manter afastadas, assim. Mas o contrato ainda está validado, né? Só para mim terminar. Foi entregue na Prefeitura Municipal de Laguna essa bolsinha, 2 livrinhos, né? 2 livros, né? Foi entregue, um chaveirinho, uma pasta de dente vencida. Eu vi depois nas denúncias. E uma escova de dente. O chaveirinho deve estar por aqui. Está aqui. Só para me entender, nesse trâmite todo, 3% ia para a parte pedagógica, né? Aí tem o ilustrador, o ilustrador, a diagramadora, né? Tem toda essa parte, né? Está tudo dentro desses 3%? Não, aí cada um tem o seu contrato, né? E a Bruna, que é a autora, também 3%. A Bruna vai falar melhor para vocês, mas eu acredito que é igual ao meu, pelo menos a conversa é igual a minha, né? E a empresa que representou o programa e ganhou 8%. De representante comercial, 8%. Então 8 com 6 dá 14%, mais ou menos, em cima, né, de todo o embate. Está aqui, ó. Dá para anotar, né? E concluir, não é eu que vou concluir, né? É a comissão. Mas eu vou passar ali para a vereadora Deise, tá? Muito obrigada. Então, só para ficar claro, a senhora fez todo um trabalho pedagógico e a senhora não recebeu no momento que a senhora fez o trabalho. A senhora fez todo um trabalho, desenvolveu um projeto, e o seu contrato seria após haver vendas ou não, a senhora recebeu alguma parte pecuniária. A senhora não recebeu nenhum valor para desenvolver o projeto. Não recebi. Eu recebi após as vendas, né? De Passo de Torres e Canelinhas. Mas o contrato, ele saiu tardiamente, por conta de problemas de advogado, alguma coisa assim, pelo menos era o que falava, né? Mas
Desde 2022, ali por volta de outubro e novembro, eu já vinha trabalhando, já vinha conhecendo o projeto. Trabalhando efetivamente, eu comecei em janeiro de 2023, ali, eu acho, dezembro, por ali, porque eu tinha que pegar os livros da Bruna e transformar aquilo em metodologia para professor, né? Então, foi assim. E, pelo contrato, eu deveria receber 60 dias após cada venda, né? Ela emitiria um boletim de venda e a porcentagem que seria para a gente. Mas, até hoje, eu não recebi mais nada, só esses 15 mil mesmo, referente a esses dois municípios. E eu só queria dizer também que, como pedagoga, eu fui convidada por ela, antes de tudo isso, para fazer parte de outros projetos também, né? Eu fui colocada junto com a nutricionista para fazer parte do Crescer Saudável, né, a nutricionista lá de Blumenau estaria escrevendo, e eu também estava fazendo a parte pedagógica, né, e só que depois de tudo isso eu resolvi me afastar e não participar mais nada, né, até que se prove que está tudo certo, porque assim, gente, ó, nunca vi nada assim irregular com relação à confecção do projeto, tá? Sempre foi com muita qualidade, com muita dedicação de todo mundo que estava trabalhando assim. A nossa preocupação era fazer uma coisa muito bonita, muito fácil, acessível aos professores, às famílias. O livro da família, eu não sei se está aí, vereador, mas o livro da família, ele é um livro rico de informações, tanto para as mães gestantes, né, que era desde 0 a 3 anos, para as mães de criança muito pequena, com informações muito importantes, assim, e que os professores deveriam trabalhar em conjunto, família e aluno, né. Também não está nesse kit o livro que eu escrevi, que foi o do professor, que foi entregue para os dentistas aqui em Laguna, né? Aqui em Laguna foi entregue para os dentistas, que é o manual do professor, de como trabalhar esses livros. Tá? Foi nesse sentido. Então, só queria dizer que foi feito com bastante qualidade, assim. E na sua parte pedagógica, a senhora fez, né, a confecção, a parte pedagógica do livro do professor e também dos livros dos kits para as crianças. Isso, aquela pasta de atividades, que seria o livro do aluno, foi eu que fiz também, a pasta de atividades. A senhora recebeu todas as informações depois da Bruna, eu acho que é odontóloga, né? A dentista. A dentista. Depois que ela trouxe para a senhora toda essa parte, para a senhora fazer o seu papel enquanto pedagoga, como é que vocês trabalharam essa confecção? Juntas? Juntos, sempre, porque assim, eu não sei da parte odontológica, e a parte pedagógica, a Bruna também não, né, então a gente juntou os trabalhos, assim. Então, nesse período que a senhora concluiu a sua parte, a questão também da Bruna, dentista, já estava concluída? Não, estava em andamento. Quando eu entrei no projeto, estava em andamento, não tinha sido concluída ainda. Sim, mas a pergunta é quando a senhora terminou a parte final. Da minha parte, isso. Sim, a da Bruna já estava concluída. Porque o projeto, a minha parte era a última, né? Eu precisava de tudo para poder fazer a parte. Então, por essa questão de linha de tempo. Então, quando eu só não sei precisar, assim, o tempo certo de quando foi terminado, assim, não sei precisar. Mas a parte da Bruna já estava concluída e a senhora terminou a sua parte. Os livros da família e do aluno que ela escreveu estavam concluídas e eu peguei esse material para poder moldar o do professor. A senhora recorda se a diagramação já estava pronta? Ou foi após? Não, era assim, a gente ia fazendo e ia mandando. Né? Era conjunto. Ia mandando para a diagramação mandava para o ilustrador. Era assim. E a senhora recorda quando realmente o projeto estava concluído, de todas as pastas, de todas, lembrar, mais ou menos? Não consigo lembrar, assim, data exata, não consigo lembrar. Mas foi começo de 2023, assim. Não sei se fevereiro, março, não lembro, realmente não lembro. Porque foi assim, era um trabalho dinâmico, a gente não estava prestando atenção nisso, né? Então, assim, eu terminava uma parte, mandava para a diagramação mandava para o ilustrador mandava de novo para a gente fazer a revisão. E ia caminhando assim, então, na verdade, foram vários prazos, né? Os livros foram acabando e foram acabando o kit inteiro, eu não sei precisar quanto acabou.
A senhora recorda ou sabe dizer se teve algum contrato anterior ao município de Paços de Torres que a senhora presenciou o seu material, né, a sua parte pedagógica, o material impresso? Para as prefeituras, as vendas? Não, eu não tinha nada a ver com isso, né? Essa parte comercial, nada. Eu só entregava o material e aí ela seguia o trâmite, que era diagramação, ilustração e impressão. Eu vou melhorar a minha pergunta, eu acho que eu não me fiz, né, entender bem. A senhora recebeu esse material impresso em algum momento? A senhora teve acesso a esse... pronto? O kit pronto? Sim, eu recebi. Também não sei precisar quando, mas recebi o kit pronto. A senhora não sabe precisar em que mês, mais ou menos, do ano de 2023, que a senhora teve acesso ao material já impresso? Eu acho, não tenho certeza, tá? Que foi no mês de março, mas não tenho certeza. A senhora não sabe também se foi antes de algum contrato firmado? Não sei, porque daí as vendas estavam acontecendo e a gente estava... Doutora, por favor. Eu acho que ela teve conhecimento de algumas vendas só depois. Ela não sabia que tinham vendido para outras prefeituras. Algumas coisas ela só tomou conhecimento em seguida, então acho que ela não consegue fazer essa linha do tempo. Não consigo, O que eu falei, assim, o que era comentado com a gente é que o projeto tinha sido apresentado a várias secretarias de saúde de vários municípios, mas apresentado, não, né? Então, essa parte depois a gente não sabe mais. Não tinha sido concluído para ter, né, um exemplar para apresentar. A senhora sabe precisar se o projeto ele tem que ser exatamente como está descrito pela senhora em todos os municípios ou no seu contrato permite algum tipo de modificação? No meu contrato a parte pedagógica. No meu contrato tem escrito que a editora pode fazer alterações desde que me comunique, porque é uma escrita, né? Então, assim, a gente tem que cuidar com o que acrescenta, porque tem que ser uma pesquisa, não pode ser coisa copiada, né? Então, assim, tem que ser uma pesquisa. Então, assim, no meu contrato tem que qualquer alteração seria informado a mim, mas nunca foi alterado. O projeto é esse. E era projeto de 1 ano de trabalho, tá? Ele foi pensado para 1 ano de trabalho. Claro que as escolas e os municípios poderiam trabalhar em 2 meses, em 3 meses, né? Porque são atividades que deixam o professor livre. Então, assim, não é uma sequência rígida de aplicação, entendeu? Porque em sala de aula é muito difícil, o tempo pedagógico é muito complicado. A gente recebe muitos projetos de fora na escola. Tudo que a secretaria traz projeto para a gente, né? Porque realmente é através da criança que a gente atinge as famílias, né? Então, assim, esse projeto foi pensado de um jeito mais leve para o professor poder aplicar uma atividade agora, outra atividade depois, mas, assim, tinham bastante atividades para bastante tempo de projeto, se o professor quisesse diluir ele em mais tempo, né? Mas também se quisesse condensar e trabalhar em 1 mês, em 2 meses, também dá. Ele tem esse formato mais leve, por isso que chama metodologia ativa, porque o professor pode incluir ele nas aulas, né? Então, é um tema transversal, dá para incluir em todos os conteúdos. A senhora participou dos cursos aqui aos professores e aos dentistas da rede municipal, a senhora participou dos cursos? Como é que foi a questão dos cursos? O curso que a senhora fala é a formação. Isso, a formação. A formação não tinha professores, tinham só dentistas e auxiliares de saúde bucal. A senhora participou? Eu que fiz a formação. Eu e a Bruna. Só que como a Bruna é dentista e o nosso público eram dentistas, não fazia sentido, né? Até isso foi uma coisa que foi comentado. Trazer uma dentista para fazer formação para dentistas, né? Não precisa, realmente não precisa. Tanto que a Bruna praticamente nem falou. Quem falou na formação mais fui eu, porque eu estava explicando para os dentistas como é que a criança aprende pedagogicamente, como é que eles iriam trabalhar esse projeto com as crianças, porque o dentista não sabe disso. Então, assim, como é que a criança de 0 a 3 aprende, como é que a criança de 4 e 5 anos aprende de um ensino fundamental, que são etapas diferentes de aprendizagem. Então, a minha parte foi mostrar o material do professor, foi trabalhado em cima do material do professor, para mostrar para os dentistas como aplicar esse projeto nas escolas. Essa foi a minha parte. Mas não tinham professores na formação. A senhora consegue precisar a carga horária quando que se deu esse curso, esse treinamento? Se eu não me engano, começou às 18 e foi até umas 22h30, por aí.
E o local? Foi no IFAM, histórico, ali do lado da pracinha. Eu não conhecia o prédio também. Foi ali do lado da pracinha, Instituto Histórico, se eu não me engano. E teve mais alguma formação após essa presencial? Não, nenhuma. Nenhuma vídeo, nenhum tipo Não, de... teve a formação gravada, foi antes de Laguna, que é a formação que foi para o site da Plano A, que está lá, que é online, né? E daí todo município que adquirisse o kit teria acesso a essa formação, feito por mim e pela Bruna. Aí sim a Bruna explicou bastante coisa da odontologia, porque o intuito era para professores, né? Aqui em Laguna foi diferente. Foram os dentistas que foram aplicar o projeto, né? Mas na maioria dos municípios poderiam ser os professores, né? E esse curso, no caso, essa plataforma disponível, a senhora sabe precisar o tempo, se são módulos, a senhora consegue descrever para a gente como é que era esse acesso aos municípios, através de um link? Eu acho que através de um link. Eu acho que cada município que adquirisse o kit ia receber uma senha e ia ter lá as formações de 0 a 3, de 4, mas vou ser bem sincera, eu nunca entrei no site para olhar, não tenho acesso ainda. Eu sei da gravação que a gente fez, né? É em torno de meia hora cada etapa ali, a gente explicando, acredito eu, mas aí foram feitas assim por etapa, a educação infantil e o ensino fundamental, foram 2 vídeos. São 2 vídeos com a faixa etária distinta. Sim, eu não sei se são 2, se são 4, não sei como é que foi dividido. Mas no dia a gente gravou para a educação infantil e depois para o ensino fundamental. Aí a senhora gravou com a presença também da Bruna dentista. Foram gravações conjuntas? Foram nós 2 juntas. Tipo uma conversa, assim, sabe? Eu ia explicando a atividade, ela ia explicando a parte odontológica. E a senhora sabe precisar qual é a participação da Graziella nesse projeto, vamos dizer, intelectual, nessa montagem de projeto? Se ela participou de forma ativa na confecção, com a senhora na parte pedagógica, com a Bruna, não sei se a senhora sabe precisar, mas até que ponto que ela dava sugestões, ou ela tinha um roteiro, ou algum tipo de... só estou explicando para tentar saber se ela tinha algum formato que ela passou para a senhora como querendo que fosse desenvolvido o projeto. Sim. Ou deixou a senhora livre. Qual foi a participação da Graziella Laureano Fernandes nessa função, nessa plataforma e no projeto em si? Sim, na verdade, ela era o centro de tudo, assim, né? Ela que conversava com a gente assim como ela queria e a gente ia fazendo, assim, né? Eu acredito que a Bruna teve liberdade de falar dos assuntos da odontologia pediátrica dentro do livro, mas sempre passando por uma revisão dela. A minha parte também pedagógica também sempre passava pela revisão dela. No grupo a gente tinha um grupo Crescer Sorrindo, né? Estava a ilustradora, a diagramadora e ela, e a gente sempre trocava ideias ali, né, dos personagens, porque é um storytelling, né, então ele conta uma historinha de um personagem para a criança se identificar, né, e esse personagem ele cresce durante toda a história, né, então lá de 0 a 3 ele é um bebê, depois ele vai crescendo, né, então assim, tudo foi pensado conjuntamente, a Graziella fazia essa organização toda, assim, essa ponte entre todos os profissionais que estavam trabalhando. E a senhora teve liberdade para desenvolver o seu projeto? Sim, eu escolhi a metodologia que se adequava melhor, tanto que eu escolhi uma metodologia ativa, porque ela é mais livre para o professor, né? Então, assim, eu tive essa liberdade. E depois eu mandava para ela ver se ela gostava, e aprovado já ia para a diagramadora, depois para o ilustrador, e seguia esse caminho. Mas não tinha um roteiro determinado de como o projeto tinha que seguir? Essa era a pergunta, se tinha algum estudo prévio de como queria o desenvolvimento do projeto. Não tinha, assim, eu não tinha, tem que seguir essa linha. Não tinha isso, se é essa a sua pergunta. Doutora? O que a senhora quer falar é, por exemplo, se tinha que ser livro, se tinha que ser um livro para a família, se já tinha essa pré-determinação. A estrutura? Sim, a estrutura sim. Era um livro de família, um livro de aluno, um livro do professor e um livro de atividades do 0 ao 3 anos. Essa estrutura de livros tinha,
Mas essa estrutura de livros, quem que idealizou e quem quis que fosse assim? Ou foi em conjunto, ou veio essa pré-determinação? A minha pergunta é nesse sentido. Vamos desenvolver um projeto. Então, vamos chamar uma parte pedagógica, uma parte que é... Como eu te falei, eu entrei no projeto, a Bruna já estava escrevendo. Então, assim, essa estrutura de livro de aluno, família, coisa, eu acredito que tenha sido conversado entre as duas. Eu acredito. Quando eu entrei para fazer o do professor, que era necessário. E aí fiz também o livro de atividades de 0 a 3, porque a Bruna não entendia como é que a criança pequena ia poder trabalhar essa questão odontológica, aí eu trabalhei com essa parte. Mas tinha já, assim, ia ser um livro do aluno, um livro da família. Foi determinado quando ela iniciou o projeto. Já estava pré-determinado. Essa estrutura, quando sim. a senhora iniciou, então a senhora que eu participou... entendi que você estava me perguntando se eu tinha liberdade de escrever. De escrever eu tinha. Eu escolhi a metodologia, as atividades, né? Mas já estava determinado que teria um livro do professor, que teria um livro da família. É isso já. No livro do aluno, a senhora não teve participação? Eu auxiliei a Bruna em algumas atividades. A gente trabalhou em conjunto, assim. Mas especificamente era o livro didático do professor que a senhora e a parte de atividades que a senhora do 0 ao teria 3. a responsabilidade, Isso. né, de fazer toda a parte pedagógica. Foi. Uhum. Eu deixo aos vereadores, vereador presidente, vereador membro, para mais perguntas, se assim quiserem. Queria, só para nós concluir, e ficou bem claro, né? E eu estava vendo aqui meus registros, em Canelinha foi 700 mil, e em Passo de Torres foi 1 milhão. Então, só nessas duas cidades foi 1.700.000. Em Laguna, foi 1.200.000. Contando Canelinha, Passo de Torres e Laguna, dá 2.900.000 que ele recebeu. Quase 3 milhões. Outra, só para ficar registrado, tu tens ainda contato com a Grazela? Umas 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, a minha advogada entrou em contato com o advogado deles para entender esses pagamentos, essas projeções de pagamentos, porque, no fim, a gente ficou sem saber de nada, a gente não comentou mais nada. E aí o advogado dela sugeriu para a minha advogada a compra dos meus direitos autorais, para eu vender, né? E, só que isso partiu do advogado. Aí eu chamei a Graziella, né, e a Graziella me disse que não, que a proposta era minha. Eu disse, não, mas... Aí ficou uma dúvida, assim, né? Eu não falei em vender direitos autorais. Eu queria me afastar, na verdade, né? E aí eu me afastei, mas, assim... como eu falei, assim, eu estava muito empolgada com o meu projeto, sabe? Me dava pena de me desfazer disso, assim. Então, assim, conversei com ela, né, tranquilamente, perguntei, ela disse não, que ele ia mandar uma planilha de pagamentos, e realmente depois ele mandou a planilha, que é esses que eu comentei com vocês, que vai entrar agora dia 25 e dia 26, segundo a planilha, ainda não recebi nada, né? E foi isso, assim, foi essa conversa, não teve mais nada que isso. E também analisando, porque não é fácil tu entrar no portal da transparência e analisar todas as cidades. Passa de 8 milhões em recebimento. E para nós, né, a gente quer entender, né, por que chegou nesse valor de R$600. Eu fiz uma pesquisa aí, até falei com o secretário de saúde de Armazém, o programa que custou R$24 lá. Outra cidade custou 70, outra cidade custou 80. Não teve uma cidade que custou acima de R$100. Então, e com o Roberto Alves tu não teve nenhum contato, mais nada. Só aquela conversa mesmo que eu te falei, no dia da formação de Laguna, dia 21 de setembro,
foi o dia que ele convidou a gente para jantar, e aí no restaurante ali em Mar Grosso, e aí que foi a primeira conversa que a gente teve realmente com ele. Antes disso foi oi, boa noite, ele estava sempre esperando a Graziela para levar ela para casa, assim, foi isso. Foi o único momento que eu estive com o Roberto Alves. Único. Nunca troquei telefonema, nada. Foi o único momento. E a senhora não entrou ainda judicialmente para brecar, para eles não conseguirem... Não, então a gente está analisando isso para executar o contrato. A gente está pensando isso, mas aí as advogadas estão vendo. É porque é o nome da senhora que está ali, né? Com e certeza. vai... Com certeza. A gente já está vendo isso, o escritório está vendo isso direitinho, tá? Obrigado, tá? Eu gostaria de fazer pergunta, ou deixar a palavra aberta para a doutora Camila, se ela pode explicar essa questão contratual no município de Laguna, se a sua cliente teria que receber o valor pelo seu contrato no município de Laguna por conta dessa triangulação, né, entre as empresas representantes e entre a nota propriamente dita, porque como a nota não saiu no nome da empresa Bela Lousa, eu queria que a doutora, caso ela possa fazer essa explicação de que se teria direito a sua cliente a receber esse valor do município de Laguna, o valor dos contratos do município de Laguna. Por favor, doutora. Talvez eu fazendo a pergunta, na verdade já estava anotada para fazer essa pergunta para ela, não sei se está funcionando. Só para deixar claro para a comissão, na verdade, o valor que tu recebia era sobre o valor de venda na prefeitura ou sobre o valor o preço do produto na editora? Então, eu soube isso depois, que era um preço da editora. Porque a nota que foi enviada para a gente, desculpa parecer desconhecimento, gente, mas não é que assim, eu sou pedagoga, eu escrevi e cedi o livro e era isso a minha parte, né? Então, quando veio essa nota de Canelinhas e Passo de Torres, novamente, não sei se é da Plano A para Bela Lousa ou da Bela Lousa para Plano A, existe ali um valor unitário, que depois vocês vão poder ver, do kit, né? E é em cima desse valor o nosso percentual de ganho. Em cima desse valor, né? Aí, se esse valor é diferente do que está no portal da transparência, depois das denúncias é que eu... É que talvez a nota que ela vai entregar, vocês vão eu acho que esclarece bem, financeira. tá? Eu acho que esclarece acho bem. Que vai responder a sua eu pergunta. acredito que a nota que ela vai entregar, né, que depois a gente vai entregar aqui na comissão, nós vamos entender essa questão, inclusive da sua comissão, né, conforme ou não o contrato, mas que não é em cima do valor que foi realmente aportado pelo município, pelas prefeituras. Isso eu posso garantir. Não é o valor que está no portal da transparência. É pelo valor que a empresa, no caso, a Plano A, efetivou com a gráfica, com o sistema de gráficas conforme o valor dos produtos. É isso, pelo menos, que deu para entender aqui, doutora, é isso? Não é sobre o preço lançado na licitação, né? Não é sobre o valor que ela fornece na licitação, seria sobre o valor que o produto... Eu entendi isso depois. Que o produto foi pago, na verdade, com a gráfica. A nota que a empresa... Dele, preço de venda, acho que para particular, enfim, alguma coisa assim, né? Pode ser, não tem esse não tenho conhecimento ainda, que a certeza. gente ainda está tentando... da mesma forma como a gente também está tentando juntar todos os pontos desse quebra-cabeça para poder organizar a questão de rescisão, ver todas as situações que precisam. Sim, ainda estão analisando os contratos, né? O contrato, na verdade, entre a sua cliente e a empresa. Exatamente. Não, eu estou satisfeita e deixo a palavra com a doutora Camila, se quiser fazer mais alguma complementação, fique à vontade, por favor. Obrigada. Só queria fazer um questionamento. Alguma vez foi falado contigo que essa licitação tinha algum fim ilícito, alguma coisa Não, assim? nunca, jamais. E chegaram a te falar que a gente é uma coisa certa, vamos lá? Não, jamais. O que foi falado lá no começo é que assim, a previsão de vendas era boa, porque era um projeto único no Brasil, né? Isso foi falado, que era um projeto único nesse formato, com o livro da família, do aluno, do professor, né? E que a previsão de vendas eram muito boas, ela tinha uma expectativa de vendas bem alta, né? Mas expectativa é uma coisa, realidade é outra, né? Eu sei disso. Então, assim, foi só isso. Mas em nenhum momento foi falado nada de ilícito ou de nada disso. Eu estou satisfeita, obrigada. Só para
deixar bem claro, eu tenho 57 anos. Eu tenho 52. Também morei em Bituba. Minha mãe trabalhou no Henrique Lage, foi professora lá efetiva, professora Neuza. Meu pai era conferente lá do Porto. Meu primo foi 2 vezes prefeito de Bituba, o Beto. Ah, o Beto é teu primo. Tia Vacia é irmã do meu pai. Meu pai está enterrado lá. Agora eu quero dizer aqui que fique registrado. A partir da hora que foi divulgado isso aqui, foi assim, ó, descoberto. Estou dizendo por mim, né? Não ia ser a maior. Estou dizendo por mim, a maior fraude que pessoas de bem como a senhora estavam se metendo. Eu só gostaria, antes de nós passarmos a palavra aberta para a senhora, eu gostaria só de reforçar a questão de Laguna. No entender da doutora, se é que a doutora pode dizer, ou da sua cliente, a depoente, a licitação de Laguna, a senhora faz jus ao recebimento do seu percentual? Pelo meu contrato em todas as vendas do município. É que, na verdade, tudo que, em tese, sair da editora, a cada livro vendido, o que sair da editora, ela teria direito a uma participação, só isso. que no valor de editora. E se a editora, no caso, porque pelo contrato de representação que nós, não sei se recebemos, mas o que foi falado aqui, se os representantes tirassem diretamente a nota fiscal, a gráfica, a senhora não teria direito a recebimento? É isso, doutora? Então, é que, na verdade, para a gente ainda está, como eu falo para a senhora, ainda tem essa fumaça que a gente está tentando desvendar em todas as situações, né? A gente está analisando ainda esses contratos para verificar como é que estava saindo, se realmente tem toda a situação, porque a gente ainda estava tentando contato com os advogados, até minha sócia que está cuidando bem mais dessa parte de rescisão, ela talvez possa até responder essas situações um pouco mais específicas para a senhora. Mas a gente está também tentando caçar informação também. Então, a de Laguna não foi recebida, estão aguardando a nota da empresa Bela... Da empresa. Desculpa, da empresa Plano A. Posso explicar só uma coisa? Porque eu e a Bruna fizemos esse questionamento. E ela explicou que aquelas notas que ela mandou ali para a gente de Canelinhas e Passo de Torres, era só para comprovar quanto que foi recebido para a gente saber quanto que a gente ia ganhar. Não era uma nota emitida para a gente. Era só a título de informação, assim, foi vendido isso em Passo de Torres e é em cima disso que vocês vão ganhar o 3%. Aí eu ainda continuo na pergunta, o valor recebido pela prefeitura ou o valor que foi despendido pela Plano A? E eu volto a dizer, se a senhora olhar a nota fiscal, a senhora vai entender. Que o valor é diferente do que foi executado com o município. Uhum. Eu estou satisfeita, só para nós deixarmos bem claro, conforme as notas que vocês vão apresentar, e o que seria no município de Laguna. A gente, aqui na comissão, falamos em alguns municípios, porque tem correlação, só para saber até onde a gente pode utilizar no nosso processo, mas não que nós estamos apurando ou verificando quaisquer coisas alheias ao presente processo. É somente nesse sentido de tentar entender assim, o que realmente é de fato, né, doutora depoente, porque realmente nos foge um pouco a compreensão para que a gente possa realmente ter todos os fatos bem apurados. Aí eu deixo a palavra aberta, a senhora, se quiser falar mais algo, fique à vontade. Não, eu fico muito triste de estar participando, assim, de ter o meu nome envolvido nisso, como o vereador falou, né? É muito angustiante, mas, assim, sempre foi feito com muita dedicação, o projeto é maravilhoso, ele é muito pensado, desculpa, não é a expressão, mas não é só um livrinho, ele tem uma pesquisa, ele tem uma metodologia, ele tem uma aplicação, sabe? Mas realmente essa questão de valor fugia ao pedagógico, entendeu? Eu me dediquei muito para escrever esse projeto.
Mas essa questão de vendas realmente não fazia parte, nem eu nem a Bruna a gente fazia parte. Existia uma previsão de vendas, mas também previsão era previsão, não podia nem acontecer as vendas, né? Mas a gente arriscou, a gente cedeu os direitos e é isso, tá? E eu estou à disposição para qualquer informação que venha. Peço desculpas por não lembrar datas corretamente, mas professora há 33 anos, a cabeça já não funciona muito bem. Mas eu tenho, assim, algumas coisas ainda no meu celular, eu posso buscar as datas, mas, assim, precisamente eu ainda não me lembro, mas é mais ou menos isso. A senhora se sinta à vontade também através da sua advogada, que durante o processo de CPI, se acharem necessário juntar algumas informações e até nos auxiliar realmente na busca da verdade real, que é isso que nós estamos fazendo aqui, né, buscando a verdade real dos fatos. Vocês se sintam, né, à vontade para entrar em contato através da Câmara e nós juntamos os documentos em tempo real. Certo. Muito obrigada. Na verdade, ela já trouxe até impresso para entregar. Eu trouxe o contrato, trouxe a minha nota fiscal que eu emiti para Plano A, e tenho no meu celular as notas fiscais de Canelinhas e Passo de Torres que eu posso estar passando para vocês, que foi em cima disso que foi feito o pagamento, né? Tá? Nós agradecemos toda essa contribuição e estamos também, né, de toda forma, à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Muito obrigada, senhor presidente. Ah, tá, a planilha que o advogado dela mandou, posso mandar? Tenho aqui também, tá? Então, damos por encerrado o depoimento da senhora, tá bom? Tá bom, muito obrigada.